a máxima prova da graça, do amor, do perdão de Deus, foi o que nós acabamos de ouvir, né? Essa música tão bonita, né? Jesus lá na cruz. Mas há um episódio na vida de Jesus que também ilustra muito bem esse amor, esse perdão imerecido que Jesus oferece a todas as pessoas. Abram, por favor, suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Aquela mulher estava condenada à morte. Eram os seus instantes finais. Realmente a lei de Moisés mandava punir com pena de morte por apedrejamento alguns delitos graves. Hoje a gente procura minimizar determinadas coisas, não é? Mas a lei de Moisés mandava que os adúlteros fossem apedrejados, não só a mulher, o homem também que estivesse adulterando. Interessante que aqueles só trouxeram a mulher, não é? Deram um jeitinho ops, não estou olhando, e cadê o cara? Sumiu. Sumiu, então vamos levar só a adúltera mesmo. Né? O adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Quem praticasse perversões sexuais, não vamos dizer aqui os detalhes, o apóstolo Paulo falou que o que eles dizem em oculto, o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, né? Não vamos entrar em detalhe. Mas quem praticava perversões sexuais, homossexuais, e olha, filhos que não honravam pai e mãe também deveriam ser apedrejados. Então, havia esse tipo de pena de morte prescrita lá entre os judeus, entre os israelitas.
e eles pegaram uma mulher adulterando em flagrante e levaram lá para o pátio do templo, onde Jesus estava ensinando a multidão. Algum daqueles fariseus, algum daqueles líderes religiosos dos judeus, teve a brilhante ideia, porque eles estavam procurando alguma coisa para poder acusar Jesus diante do povo, procuravam alguma falha de Jesus para acusá-lo diante do povo, para poder prendê-lo, para poder matá-lo. Jesus incomodava aqueles líderes religiosos judeus. E alguém, levando a mulher para apedrejar aquele grupo, teve a brilhante ideia: vamos perguntar a Jesus o que ele acha. Vamos colocá-lo a gíria hoje é... Saia justa, a gíria hoje é uma situação que a pessoa não tem saída. Qualquer coisa que diga pode ser usada contra a pessoa, né? Se Jesus dissesse: é isso aí que a nossa lei diz, então cumpram. O que eles iam dizer de Jesus? Olha só, ele está falando de perdão, está falando da misericórdia de Deus e está mandando apedrejar a mulher. Se Jesus dissesse assim: não a apedrejem, o que eles iam acusar Jesus? Olha, ele é conivente com o pecado. Ele é conivente com o pecado, ele é cúmplice do pecado. O próprio versículo 6 afirma isso, que eles fizeram isso para tentar Jesus. Aquela mulher estava numa situação terrível. Nos seus últimos momentos, ela ia ter uma morte horrível, independente ali da opinião de Jesus, e eles esperavam que, ao invés de apedrejarem um só, eles estavam na expectativa de que eles apedrejariam dois, apedrejariam também Jesus, né? Eles estavam nessa expectativa. Mas o fato é que aquela mulher estava correndo um terrível risco. Apedrejamento, as pessoas colocavam o que ia ser executado assim, em alguma posição mais baixo, e eles mais alto, e eram pedras grandes, né? Não é essa seixo, essa brita de construção. Pedras grandes, eles procuravam pedras grandes e iam jogando na pessoa. Uma morte dolorosa. Era essa a situação, era esse o risco daquela mulher. E, meus irmãos, a Bíblia diz também que o pecador está correndo grande risco. A Bíblia fala sobre isso, né? Talvez não seja politicamente correto falar a respeito disso. Alguns acham que não se deve falar a respeito disso. Que é isso? Dizer para as pessoas que as pessoas estão condenadas, que estão condenadas ao sofrimento eterno. Isso não é educado, mas olha, é o risco que todos estão correndo, é o pior risco que alguém pode correr. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte. A Bíblia não está falando simplesmente de morte física, a Bíblia está falando no sentido da morte espiritual. Lá no original grego, a palavra que é traduzida por morte significa literalmente separação. Separação. É a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. É a pessoa, além de viver aqui longe de Deus, aí parte para a eternidade completamente longe de Deus, e na eternidade completamente separado de Deus. Isso é irreversível, é o que a Bíblia afirma, essa situação, e aí a pessoa vai sofrer por toda a eternidade, totalmente separado, totalmente distante de Deus, por causa do seu pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. É o que a Bíblia diz lá em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Todos, sem exceção. A Bíblia diz que o pecado é uma ofensa muito grave a Deus.
Deus tem caráter perfeitamente justo. Não pode deixar o pecado sem a sua justa retribuição, não pode deixar o pecado sem castigo. E a Bíblia diz que todo ser humano está condenado ao sofrimento eterno. Aquela mulher estava correndo aquele risco. Toda pessoa corre esse risco. Já pensou? Partir para a eternidade com essa condenação sobre si? Mas Jesus tem um perdão, e o perdão de Jesus é inigualável. Tanto porque Ele perdoa pecadores, não dá para entender isso, né? Deus providenciar perdão para pecadores. O amor de Deus é incompreensível, né? Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus tem esse precioso perdão para nós. E é precioso não só por nós sermos pecadores, mas é perdão precioso também por causa do que Ele faz. Nos livra desse risco tão grande que nós estamos na iminência, né? Nos livra desse risco tão grande, dessa condenação terrível. Agora, esse perdão tão precioso de Jesus é para quem reconhece seus pecados. Aqueles homens chegaram, levando aquela mulher para ser apedrejada, tentaram colocar Jesus naquele dilema, naquele beco sem saída. E a resposta que Jesus deu àqueles homens deixa muito claro que Jesus queria que aqueles homens reconhecessem que eram pecadores, tão pecadores quanto aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério. O que Jesus respondeu para eles? Quem não tem pecado, pode atirar a pedra. Quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Interessante, né? Jesus não respondeu com um discurso teológico. Olha, vocês todos são pecadores também, todos estão condenados, etc. Jesus respondeu de uma maneira assim muito direta, mas que os levou imediatamente a refletirem na sua situação, na sua condição. E aí, eles reconheceram o seu pecado, só que não se arrependeram. O que eles fizeram? Saíram de fininho, envergonhados. Ao invés de dizerem, Senhor Jesus, realmente nós somos pecadores também. E aí, o que nós fazemos, Senhor Jesus? O que nós devemos fazer? Não. Eles reconheceram o seu pecado, mas não houve o quê? Arrependimento. Simplesmente foram saindo de fininho, porque se viram, eles queriam colocar Jesus numa situação ruim, e eles é que se viram numa situação ruim. Pecadores querendo praticar execução de juízo sobre outra pecadora. Jesus mostrou para eles que eles eram pecadores. Jesus queria o arrependimento daqueles homens. Jesus queria perdoá-los também. E a primeira coisa era reconhecer o seu pecado. Só que eles reconheceram, mas não deram o passo seguinte, eles saíram de fininho. Olha, meus queridos, esse precioso perdão de Jesus é para quem, antes de mais nada, reconhece o seu pecado. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus disse o seguinte, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se alguém quer o remédio
para a doença do pecado, para ficar curado, precisa antes de mais nada reconhecer que é pecador. Poxa, mas eu sou um chefe de família exemplar, eu sou um bom filho, sou trabalhador, sou íntegro, sou aquilo outro e tal. Nós somos pecadores e você sabe lá no fundo, lá no seu íntimo, você conhece os seus segredos, que muitas vezes ninguém mais conhece, e você sabe que é pecador. A Bíblia não falha, e a Bíblia diz que todos são pecadores. Como é que você vai tomar o remédio se você não reconhece que está doente? Como é que você vai procurar o médico se você não reconhece que está doente? Você vai continuar doente, vai morrer doente. Jesus quer dar esse precioso perdão, mas a primeira coisa é reconhecer o pecado. É a gente se humilhar diante de Deus e, humilhando-se diante de Deus, reconhecer que realmente somos pecadores. Somos tão pecadores como qualquer outro. Às vezes a gente costuma estabelecer uma lista de pecadinhos, pecados e pecadões, não é? Existe aí uma classificação de pecado venial, pecado mortal. Todo pecado é mortal. A Bíblia diz que diante de Deus não tem isso de pecado, pecadinho, pecadão. É que nós às vezes costumamos avaliar o pecado em função das suas consequências, né? Costumamos avaliar o pecado em função das suas consequências aqui. Uma coisa são as consequências do pecado, realmente. Agora, outra coisa é que qualquer pecado diante de Deus ofende a Deus. Qualquer pecado é desobediência a Deus. Qualquer pecado torna o homem condenável diante de Deus. Às vezes nós olhamos para alguém que praticou uma coisa terrível e, rapaz, que coisa terrível, mas a Bíblia diz que diante de Deus a mentira é uma coisa terrível. A Bíblia diz que diante de Deus o ódio é uma coisa terrível. A Bíblia diz que diante de Deus o ódio é, diante de Deus, homicídio, assassinato. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, né? E nós precisamos então reconhecer isso. Somos pecadores, sim. Nós somos pecadores. Ao invés de olharmos para as pessoas procurando defeitos que nós julgamos piores que os nossos, procurando pecados que nós julgamos piores que os nossos nas outras pessoas, ao invés disso, nós temos que olhar para nós e reconhecermos: somos pecadores. Podemos receber, de fato, esse precioso perdão de Jesus. Aí Jesus virou para a mulher e perguntou: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela respondeu para Jesus? Ninguém, Senhor. Olha, tem um detalhe aí importantíssimo. Chamou Jesus de Senhor. Hoje chamamos todo mundo de Senhor, né? Tratamento assim mais formal, pessoas que nós não somos muito íntimos, nós chamamos de Senhor. Os judeus não. O único a quem eles chamavam de Senhor era Deus. Porque eles reconheciam que só Deus é Senhor do universo. Só Deus é Senhor de nossas vidas. Somente diante de Deus eles deveriam se curvar, reconhecendo o seu senhorio. Eles não chamavam ninguém mais de Senhor, só Deus. Em hebraico, Adonai, né? O Senhor. E essa mulher chamou Jesus de Senhor.
embora pecadora, ela reconheceu a divindade de Jesus. Embora naquele momento tão aflitivo, tão terrível, diante da misericórdia de Jesus, diante das palavras de Jesus, na presença de Jesus, ela entendeu que aquele homem não era um homem qualquer. Aquele homem era o próprio Deus, prometido pelos profetas do seu povo, séculos antes, já anunciado que viria o Salvador, que viria o Messias, Emanuel, Deus conosco, né? Os profetas anunciaram Jesus como Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez homem, e ela reconheceu isso e chamou Jesus de Senhor. Reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu Jesus como o Salvador prometido. Olha, meus irmãos, esse precioso perdão de Jesus, meu querido amigo, esse perdão tão importante, tão precioso de Jesus, é para quem reconhece Jesus como Deus e, portanto, o reconhece como único Salvador. Aquela mulher, naquele momento, estava reconhecendo isso. Jesus é Deus. Jesus é o único Salvador. Você quer o perdão de Jesus? Reconheça isso. Creia nisso de todo o coração. Jesus é Deus que se fez homem para lá na cruz pagar o preço, o castigo, para nós termos perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Que coisa maravilhosa! Tudo que eu já fiz de errado e que ainda vou fazer, eu espero que, essa é a meta do crente, que não pecar, não desagradar a Deus. Mas lá o apóstolo João diz, em 1 João, capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. O crente vive, a sua alegria é não pecar, é fazer a vontade de Deus, mas às vezes a gente peca. O nosso alvo é viver conforme a vontade de Deus, mas que maravilha, que coisa maravilhosa a gente saber que toda a nossa dívida com Deus está cancelada. Seja lá o que a gente ainda faça de errado, qualquer pecado que a gente cometa, Jesus Cristo morreu na cruz, Ele é o justo, Ele é o nosso advogado, Ele é quem intercede por nós. Lá na Epístola de Paulo aos Colossenses diz que Ele nos apresenta diante de Deus justos, inculpáveis, incorruptíveis. Deus nos olha por meio do sacrifício de Cristo. Deus nos olha por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. E ao invés de nos ver como pecadores, Ele nos vê como justos, perfeitos, incorruptíveis. Ele nos vê da mesma forma que Ele vê Jesus Cristo. Isso é para todo aquele, meu querido, que crê que Jesus Cristo é Deus, o único Salvador de nossos pecados, como aquela mulher creu. Diante disso, o que Jesus disse para ela? Diante da fé daquela mulher, o chamou de Senhor, o chamou de Deus. O que Jesus respondeu para ela? Nem eu também te condeno. Você está perdoada. Ponto final. Foi? Vai, não peques mais. Jesus colocou uma condição para o perdão dele. O arrependimento, a mudança de atitude. Que aquela mulher não mais adulterasse, que aquela mulher não mais pecasse, que aquela mulher agora vivesse uma vida
de obediência a Deus. É interessante que no Velho Testamento, uma das palavras que é usada para arrependimento é literalmente mudança de direção. Arrependimento. A pessoa está indo numa direção e muda 180 graus, passa a ir na direção oposta. A pessoa estava caminhando no pecado, muda de direção, caminha agora na vontade de Deus, na obediência a Deus, arrependimento. E a palavra no grego aqui, que foi traduzida como arrependimento, é mudança de natureza, que o Novo Testamento usa. A palavra que é traduzida como arrependimento, às vezes como conversão no Novo Testamento, arrependimento significa literalmente mudança de natureza. E foi isso que Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Esse precioso perdão de Jesus é para quem se arrepende de seus pecados, para quem confia nele como Salvador, para quem se arrepende de seus pecados. Eu não quero mais ser como sou. Eu não quero mais ser um pecador. Eu quero ser fiel à vontade de Deus. Isso é que é arrependimento. Tem muita gente que confunde com remorso, né? Fica com a consciência dolorida porque pecou. Fica com a consciência dolorida porque fez alguma coisa que acha que é errado. Ah, estou arrependido. Mas aí daqui a pouco está fazendo outra coisa que Deus não aprova, ou a mesma coisa, quem sabe, né? E aquilo é costumeiro, é contínuo na vida da pessoa. A minha irmã, a igreja que eu me converti, que eu me batizei quando era criança, lá em Realengo, Realengo. Talvez alguns se perguntem: hã? Onde é isso? Depois de Bangu, o irmão conhece muito bem. Isso, né? E aí o irmão mencionou, depois de Bangu, lá onde tem um complexo penitenciário. A nossa igreja ia fazer visitas lá, cultos lá, no complexo penitenciário de Bangu. Aí uma vez a minha irmã, né, depois do culto, eu não era criança, eu não podia entrar, né? Mas os membros da igreja iam, conversavam com os presos, etc., evangelizavam os presos. Aí a minha irmã conversando com um desses presos, o preso estava lá chorando, falando: eu estou muito arrependido do que eu fiz isso, aquilo outro, e hoje estou aqui, estou muito arrependido do que fiz, e chorava. Aí a minha irmã perguntou para ele assim: tá, e quando você sair daqui, o que você vai fazer? Aí parou de chorar, ela contou que a expressão dele mudou, e que ele falou assim: vou atrás daquele juiz que me botou aqui, vou acabar com a vida dele. Estava arrependido? Quando comecei o ministério lá em Taubaté, nós tínhamos uma congregação numa cidadezinha vizinha chamada Tremembé, e eu tinha um ibope lá muito alto entre os bêbados. Os cultos tinham sempre muitos bêbados. E tinha um que me marcou. Havia um bêbado lá, que todo culto estava lá. Agora, quando ele bebia, não ia. Quando ele bebia, ele não ia, mas sempre bebia, estava lá no culto. E ele tinha um cachorro, um cão de estimação chamado Astro. E todo culto que ele ia, aliás, culto não, qualquer lugar que ele ia, o cachorro ia atrás, o Astro estava atrás. É muito bonitinho até o cachorro, porque ele sentava, esse bêbado, ele sentava no primeiro banco, e o cachorrinho ia e deitava embaixo do banco onde ele havia sentado. E o cachorrinho ficava lá quietinho até terminar o culto, muito reverente, né? Mais reverente até do que muita gente que faz barulho e tal. Né? Mas o interessante é que eu ia pregando e tal, e quando chegava na hora do apelo, aquele homem começava a chorar. Eu já ficava até esperando. Na hora do apelo, quando começava a fazer o apelo, quem queria aceitar Jesus como Salvador, aquele homem começava a chorar. Aí virava para o cachorrinho dele, que estava sentadinho ali embaixo do banco, deitadinho embaixo do banco,
e falava com o cachorrinho dele: Astro, eu sou um pecador, Astro. Mas ele não se arrependia, ele não manifestava o desejo de aceitar Jesus como Salvador, de abandonar os seus pecados. Se é arrependimento, é remorso. Graças a Deus, já muitos anos depois, esse homem aceitou realmente Jesus como Salvador. Muitos anos depois ele veio realmente se arrepender de seus pecados. Mas durante aquele tempo todo ele ficou só no remorso. Arrependimento é mudança de atitude. É isso que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Ele perdoou a mulher, mas ele condicionou ao arrependimento. Então, meus queridos, para nós recebermos esse precioso perdão de Jesus, imaginem aquela mulher ia experimentar uma morte horrível. Agora está voltando para casa, livre, viva, né? Livre e com uma nova vida diante de si. Tudo que ela fizera errado antes, página virada. Uma nova vida para viver diante de si. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele nos livra da condenação do pecado. Ele nos transforma em novas criaturas. Ele nos dá essa certeza de salvação com Deus no céu. Para aquele que reconhece o seu pecado, para aquele que crê nele de todo o coração, como Filho de Deus, único Salvador, e para quem realmente se arrepende de seus pecados. E nós queremos convidar você a fazer isso hoje. Experimente esse precioso perdão de Jesus. Não é? Vamos abrir mão do nosso orgulho. Eu sou perfeito e tal. Vamos abrir mão desse nosso orgulho. Vamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer o nosso pecado. Vamos confiar nele realmente. Nada podemos fazer para a nossa própria salvação, só crer que Ele é Deus e que lá na cruz Ele sofreu o nosso castigo, só Ele nos dá perdão. Vamos realmente nos arrepender de nossos pecados e aí podemos confiar, podemos descansar, podemos ir livres e felizes. Você pode se tornar uma nova criatura. Você pode experimentar esse maravilhoso perdão de Jesus. Faça isso enquanto entoamos o hino que fala a respeito disso, né? Vida eterna, em vez de condenação, vida eterna com Deus, pelo precioso perdão de Jesus. Só Ele nos dá essa vida eterna. Enquanto entoamos esse hino, tome essa decisão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, aceite essa maravilhosa graça de Deus.